Olá, meu nome é Guilherme, sejam bem-vindos ao Trespasse e depois dessa imersão na música brasileira, acho que a gente pode partir para outros gêneros agora, né? E vou comentar algumas escutas que eu tenho feito, coisas que eu tenho reescutado, que eu não ouvia já fazia um tempo, enfim. Vamos lá. Bom, para começar esse álbum aqui, Colinda, auto-intitulado, de 1976. É um álbum de música tradicional folclórica húngara. Então ele tem os elementos típicos dessa música, que seria assim, vozes masculina e feminina num canto bem interessante, algumas vezes em contraponto, algumas vezes em coro, bem inventivo assim. Violino, tem sopros, percussão, uns instrumentos lá que eu não saberia identificar, que são típicos da região. As melodias modais que a gente costuma esperar nesse tipo de música e alguns compassos complexos também, que são bem típicos da música dessa região, né? Da Europa Central e mais ali dos Balcãs, né? Mas ali também tem muito disso. Mas é bem comedido aqui, não tem muita loucura nesse sentido rítmico, não. É só uma coisa ou outra. Mas o Colinda, que por sinal não sei se a pronúncia é essa, provavelmente não é, né? Traz também uma sensibilidade progressiva. E o som é algo assim, tem um quê de medieval, não sei porquê exatamente. Às vezes ele é um pouco sombrio, um pouco solene, mas também não é a regra, assim. O álbum tem momentos, né? E ele é interessante porque ele parte da música tradicional húngara, mas ele não se limita a reproduzir essa música. O grupo acaba tratando esse material como uma linguagem que é viva. E nisso a tradição aparece aqui como uma fonte de invenção e não como um objeto de conservação. E nisso, e essa foi a razão pela qual eu quis trazer esse álbum, eu acho que existe uma coisa de revigorante nessa música. Porque ela parece reorganizar os sentidos. Como se ela propusesse uma outra forma da gente habitar o tempo. Vou tentar me explicar aqui. Grande parte da música moderna nasce para expressão individual, para consumo, para circulação de mercado, para uma afirmação de uma identidade específica, seja de uma pessoa, seja de um grupo. Já a música tradicional nasce de outras necessidades. E isso é interessante porque essas necessidades são a dança, muitas vezes, o rito, o trabalho, a celebração, o luto. Então, é uma música que não existe só para significar, ela existe para operar. E talvez por isso esse disco produza uma sensação tão rara de frescor, porque ele nos coloca em contato com algumas formas de experiência que a modernidade frequentemente deixou para trás. E nessas existe algo de anticapitalista nessa escuta especificamente, porque o álbum nos afasta desse tempo abstrato da Revolução Industrial, essa coisa da produtividade contínua, da atenção fragmentada, e ele acaba nos aproximando mais da ideia de ciclos, de repetições vivas, de uma permanência, de ritmos corporais, de um tempo comunitário. E aí, quando a gente escuta o disco, a gente tem a impressão
de entrar em um outro regime de experiência. É um tempo que é mais próximo do rito do que da mercadoria. Ele está mais perto, então, da presença do que da distração. Eu acho que essa é uma grande sacada do Colinda. Até porque a experimentação aqui aparece de uma forma bem específica. Eu falei que tem uma sensibilidade progressiva, porque tem essa coisa de experimentação. Ele incorpora algumas novas sonoridades e novas sensibilidades, só que sem romper com as raízes. E isso é interessante porque ele propõe um progresso que é por aprofundamento e não por superação. Esse eu acho o ponto mais fascinante de todos. A modernidade frequentemente tratou o mundo camponês como algo destinado a desaparecer. Eu acho que aí entra muito aquela reflexão do Raymond Williams, que ele falou muito sobre essa coisa de como a cidade retrata o campo. E sempre foi assim, é como se o campo fosse o atraso e ele tivesse fadado a sumir do mapa em algum ponto do progresso. Porém, a gente vê aqui que certas formas de memória, de continuidade, de transmissão, de presença sobreviveram justamente ali. E só que elas sobrevivem como uma experiência viva, não é uma nostalgia. Isso me lembra também, tem um filme do Jean-Marie Straub e da Danielle Rouillet chamado Operai Contadini, que é em cima de um texto do Elio Vittorini. E é um filme muito lindo, assim, que ele mostra trabalhadores e camponeses tentando reconstruir uma comunidade depois, no pós-guerra, né? Então, assim, depois de uma catástrofe histórica. E eu acho que ele compartilha com esse álbum uma percepção de que a tradição popular pode continuar produzindo conhecimento e formas de vida também no presente. Então o que está em jogo não é o passado, é aquilo que o passado ainda pode ensinar ao presente. E esse é o grande mérito do álbum. Eu acho que ele mostra pra gente como a tradição não é o contrário da invenção. Em muitos momentos, a tradição pode ser mais radical do que aquilo que se apresenta como novo. Vai lá, escuta o álbum para você ver se você não concorda comigo. É radical, é uma música tradicional, só que nos tempos de hoje, escutada nesse contexto, vira uma música de vanguarda, praticamente. E por isso eu acho que é um álbum que merece ser escutado, porque o Colinda lembra a gente que o ser humano não começa e nem termina na modernidade. A gente tem esse presentismo, né? esse provincianismo temporal de achar que o que importa é o agora, que o mundo começou e vai acabar do jeito que ele está agora. E isso, é ignorância histórica, né? Típica dos nossos tempos, para dizer o mínimo. E é isso, fica a minha sugestão do Colinda. É um disco que retira a gente por alguns instantes desse tempo abstrato do presente e nos devolve a esse tempo do rito, da memória, do corpo, da comunidade. Fica a minha sugestão, Colinda, auto-intitulado, de 1976. Agora, o próximo álbum é o álbum do compositor Jean Schwartz, Don Quixote, 1981. Esse é um álbum conceitual de música eletroacústica. E ele aqui não usa o Don Quixote simplesmente como um tema do conceito. Ele usa o Don Quixote como uma condição de escuta. Porque o álbum não está contando simplesmente uma história sobre esse personagem. Ele coloca o próprio ouvinte numa condição quixotesca. Bom, primeiramente,
sobre a música eletroacústica, a matéria-prima da música eletroacústica, geralmente, e é o caso aqui, não são melodias ou harmonias tradicionais, são timbres. No caso aqui são sons de origens diversas, tem instrumentos musicais, tem sintetizadores também, mas tem também muita gravação de campo, ruídos, sons capturados e depois manipulados eletronicamente e o mais essencial, objetos sonoros que são difíceis ou impossíveis de identificar. Ou seja, o timbre aqui se torna o principal elemento composicional, diferente da maioria das outras tradições musicais, né? E nisso a música eletroacústica produz uma experiência rara. Ela é capaz de suspender os mecanismos habituais de reconhecimento. Porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente está ouvindo, da onde vem aquele som, como aquele som foi produzido. E isso obriga a gente a ouvir antes de classificar. E esse estranhamento é fundamental para essa obra, porque é um álbum que retira a gente da escuta automática. E porque não dá vida automática também, porque ele nos obriga a reconstruir sentido continuamente. E aí, nisso, cada som se torna uma hipótese, não um ponto final. E é justamente aí que eu acho que surge a ligação profunda com o Dom Quixote. Porque assim como o Dom Quixote interpreta o mundo através da imaginação, o ouvinte interpreta constantemente os sons que ele ou ela encontra ali na música. Então a questão deixa de ser o que esse som é realmente, e passa a ser o que esse som se torna na imaginação de quem escuta esse som. E muitas vezes a imaginação, né, a interpretação que a gente produz é mais rica do que o próprio som, do que a origem real do som. E aí nisso o álbum mostra que ouvir não é simplesmente reconhecer, é imaginar também. E a própria estrutura conceitual do álbum aqui reforça essa leitura, porque logo no prólogo ele apresenta o Dom Quixote como um Dom Quixote contemporâneo, que é confrontado com essa coisa da poluição, do ruído, da guerra, da vulgaridade, o lucro. E aí o personagem deixa de pertencer, ou talvez não deixe, talvez continue pertencendo também ao século XVII, só que ele se torna um habitante aqui da nossa modernidade. E nesse sentido, o álbum pode ser entendido como uma reflexão sobre essa experiência moderna. Porque a gente vive cercado por sinais, né, estímulos, sons cuja origem a gente muitas vezes desconhece e a nossa atenção é constantemente disputada. O mundo, dessa forma, vai se tornando cada vez mais difícil de ser interpretado. E a grande sacada do álbum, eu acho, é que aí ele não apresenta o Dom Quixote como... Ele não apresenta a loucura do Dom Quixote como um erro, simplesmente. Ele recupera aquilo que é, para mim, uma das grandes questões do Cervantes, que é quem realmente compreende o mundo. É o sonhador? O louco, né? Ou são aqueles que aceitam a realidade sem questioná-la, da forma como ela é dada. Ou seja, a imaginação aparece não apenas como ilusão, mas como uma forma de conhecimento. Esse é o pulo do gato do Cervantes, eu acho. E o álbum aqui sugere que talvez
seja impossível a gente habitar o mundo sem interpretá-lo. Porque todo ser humano constrói narrativas e atribui sentidos, e a gente tenta, em alguma medida, reorganizar a realidade através do que? Da nossa imaginação. E o Dom Quixote torna esse processo visível. Quando ele luta contra os moinhos de vento, ou quando ele enxerga a Dulcinea numa camponesa, ou o que quer que seja. E o álbum aqui acaba obrigando a gente a escutar de uma forma mais atenta, mais imaginativa e, portanto, também mais consciente. E isso é fundamental, porque imaginar é resistir. É resistir à uniformização da experiência, à redução do mundo àquilo que é útil, aquilo que é mensurável, aquilo que é previsível. Resistir também ao empobrecimento da atenção. Ou seja, é uma recusa de aceitar a realidade simplesmente na sua aparência mais imediata. Não, a gente precisa se recusar a isso. É importante a gente lutar contra tudo aquilo que empobrece a nossa capacidade de imaginar. Porque se a gente para de imaginar, se a gente perde essa capacidade, aí, já era. Perdemos de vez. Foi-se tudo. E é isso, o álbum acaba transformando então a música eletroacústica em uma reflexão sobre o que é a escuta, o que é a imaginação, o que é a interpretação. Fica a minha sugestão aí para quem nunca escutou ao álbum do Jan Schwartz, Dom Quixote, de 1981. E também para quem nunca escutou música eletroacústica, pode ser um início. A princípio pode ser uma coisa meio alienígena, assim, só que as melhores coisas o são. Então acho que vale a pena dar uma insistida, né? Para fechar, vou falar de mais um disco aqui. É o álbum do Maxofone, auto-intitulado também, de 1975. É um álbum de rock progressivo italiano, daquela cena ali do prog italiano dos anos 70. Só que é um disco tardio do prog italiano. Ele foi lançado em 75 e já estava nas últimas ali, né? Não tinha mais tanto fôlego o gênero, pelo menos comercialmente. O auge foi em 72 e dali ladeira abaixo. Por essas e outras existem inúmeras bandas que lançaram um disco e sumiram do mapa. E o Maxofone é uma dessas. Apesar deles terem feito uma volta aí um tempo atrás, mas enfim, eu nunca nem escutei isso. Não conto aqui. Mas, voltando. Como ele é lançado quando o auge do gênero já tinha passado, eu acho que ele acaba soando menos como uma resposta ao mercado e mais como uma obra feita por um compromisso interno com a música. E ele é bem curioso, assim, esse álbum, porque é difícil de reduzir a uma única influência, como a gente consegue, às vezes, fazer com alguns grupos do prog italiano, tipo, o Premiata é o Genesis italiano, o Banco é o Gentle Giant italiano, sempre tem essas coisas, né? Mas o Maxofone não é nada, porque eles têm um quê forte de progressivo sinfônico, um quê de jazz rock, uma coisa do pessoal da Cantuária lá, o Canterbury Sound, né? Um pouco de música de câmara, também um lirismo italiano bem presente. Só que o mais impressionante é que nada aqui soa como uma colagem. Eu acho que a grande força do Maxofone está na integração que eles conseguem fazer, transformar todas essas influências em uma linguagem que é coesa. E eles não exibem as referências. Isso é muito curioso, sobretudo no progressivo, que é o que costuma acontecer. Eles assimilam as referências.
E nisso tem virtuosismo, tem muita técnica, só que é sempre a serviço dos arranjos, da construção das faixas, da beleza melódica, do fluxo musical como um todo. E nessas o disco acaba encontrando um lirismo muito próprio, porque eu sinto que ele não busca o sublime, uma grandiosidade, sabe? Extrema, assim. Ele busca o belo e ele alcança o belo sem buscar o sublime. Eu acho que tem uma beleza aí, né? Porque ele encontra uma beleza que é mais terrena, calorosa, é bem construída, é humana, luminosa, não sei. É uma beleza que nasce desse equilíbrio entre a invenção e a clareza. E os arranjos, eles revelam um senso de artesanato bem pronunciado. Cada instrumento ali num lugar necessário, é uma complexidade constante, só que não pesa, e é muita sofisticação, só que sem perder fluidez também. Eu recomendo muito assim, a fãs de rock progressivo no geral, porque é uma experiência bem específica dentro do gênero. Eu acho que não é um álbum que vai mudar a sua vida ou te propor grandes reflexões, mas é um álbum muito bonito e que recompensa a escuta atenta, que eu acho que é uma coisa que todo fã de rock progressivo, de música de alta informação, assim, costuma buscar, né? Porque quanto mais você escuta, mais aparecem detalhes de arranjo, umas mudanças de textura, umas passagens instrumentais discretas, sabe? Puta, é tão bonito isso, umas soluções melódicas elegantes, e essa costura entre estilos, só que é uma costura em que você não enxerga a costura. É uma possibilidade assim muito muito bonita mesmo, por falta de palavra melhor, do rock progressivo, que não é do excesso, né, que costuma estar em muitas bandas, que eu gosto também. É mais assim de uma composição cuidadosa, de um acabamento formal, e dessa integração inteligente das linguagens. E eu acho que a grandeza do Maxofone está justamente em não tentar parecer monumental. É um disco de uma beleza assim mais construída, mais paciente, mais terrena, e acho que ele também pode ensinar algo nesse sentido pra gente. Fica a minha sugestão então, o disco o Maxofone, auto-intitulado, de 1975. E é isso. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos e até o próximo vídeo. Se alguém tiver alguma sugestão aí para temas, alguma coisa que gostaria que fosse comentada aqui no canal, estou sempre aberto aí aos comentários, respondo todos os comentários e bem-vindos a todos que estão chegando aí no canal. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.